Existem dois tipos de trader no mercado: o que ganha e o que perde. E a diferença entre eles é muito simples. Fica aqui nesse vídeo que eu vou explicar para você basicamente essas diferenças. Mas antes de eu continuar essas explicações aqui para você, né? Você sabe que eu sempre estou com o meu caderno aqui e eu gosto de fazer as anotações para poder trocar uma ideia com você, tá? Então, assim, se inscreve no canal aí, tá? Ativa o sininho, porque se tivessem dito essas coisas para mim, eu acredito que eu teria evoluído muito e muito mais aí dentro do mercado financeiro, beleza? Bom, então vamos falar um pouquinho aí, basicamente, vamos separar, eu separei aqui por tópico, tá? Vamos falar um pouco, basicamente, do trader que só sonha, tá? Geralmente, a gente vê aí muitas pessoas falando assim, pô, eu quero viver de mercado, né? O cara, às vezes, ele conhece o mercado e ele acaba ficando ludibriado, porque ele quer, ele já viu ali no Instagram, cara fazendo 10 mil, 20 mil, 30 mil no dia, né? E é totalmente possível fazer isso, tá? Só que assim, cada um existe um processo para cada um, tá? Então o trader que só sonha, ele fica basicamente atrás da facilidade o tempo inteiro, né? Ele fica vendo isso, ele fica, agora eu vou fazer a estratégia desse cara porque funciona. Aí passa 2, 3 dias, esse cara basicamente não tá seguindo mais nenhum plano, ou às vezes não passa nem 3 dias. Eu já vi muito trader aí, às vezes o cara fala ali, ele entra na sala comigo, ó, vocês aqui doideira, por isso que eu gosto de explicar isso aqui para você. Às vezes o cara entra na sala comigo, e aí, por exemplo, eu tô comprado no dólar, fazendo lá 20, 30 pontos e o cara tá vendido. E aí ele tá tomando uma ataca do caramba, lá tá perdendo dinheiro. Eu falo, cara, por que você comprou contra? Por que você foi contra mim? Ah, porque eu achei que o mercado ia descer. E aí, esse achismo é algo que você tem que tomar cuidado. Porque 90% perde porque tá achando, né? Às vezes o cara pega, ele faz assim, ó, ele abre o computador dele ou o celular dele, ele tira informação do sovaco aqui e ele fala assim, cara, agora eu vou clicar. E a gente sabe que não é assim, né? Não dá para você ficar basicamente pô, procurando por um milagre ali dentro do mercado, ficar mudando de estratégia toda semana, operando no emocional, tipo assim, não, agora eu vou na emoção, puta, agora eu tô vendo aqui que o negócio vai funcionar, eu vou para cima. E cara, a gente sabe que não é isso, tá? E um grande erro desse trader que ele só sonha, ele sempre tá arrumando um culpado. E eu costumo dizer que até na vida, né? Geralmente tem muita gente que não dá certo na vida e fala assim: ah, eu só não dei certo na vida porque a culpa foi de tal coisa, porque a culpa foi daquilo. Eu falo para vocês, por exemplo, aqui no YouTube. Cara, eu tô novo aqui no YouTube, tá? Então, se o YouTube não der certo, beleza? Eu acredito que vai ser falta de dedicação minha. Por quê? Porque você precisa também ter autorresponsabilidade para falar assim, caramba, por que, que eu não tô basicamente entregando meu conteúdo ali, né? Tô usando o YouTube, ou posso usar o mercado aqui também, né? Como aconteceu comigo. Eu demorei 3 anos e meio para ter resultado no mercado, mas por quê? Cara, porque simplesmente, às vezes eu aprendia uma estratégia e dava 5 dias, 7 dias, eu não via nada muito diferente, eu mudava. E aí, isso é totalmente algo do trader que só sonha. Beleza? Então, fica ligado nisso aí. Segundo ponto, basicamente, eu falo para você, quem que é o trader que ganha? Tá aqui anotado, ó. O trader que ganha é o cara que tem planejamento, é o cara que tem um padrão, tá? Como assim um padrão? Se ele tem um operacional totalmente validado, para que ele vai mudar um dia de stop? Como na data desse vídeo, eu tô gravando esse vídeo aqui hoje, eu tomei stop, né? Inclusive vai sair aí no canal para vocês aí qualquer hora, se não já saiu. Mas assim, tomei stop aí, beleza? Parei, amanhã outro dia. É simples assim, tá bom? Outro ponto interessante, aceita perder pequeno. Cara, quando você entende esse game de você perder pequeno, você consegue ter uma virada totalmente absurda no mercado. E por que eu te falo? Porque às vezes você vai ganhar, por exemplo, R$ 1.000 no dia, você vai perder 300 no outro. Aí às vezes você vai ganhar R$ 3.000 no dia, você vai perder 1.000 no outro. Então é basicamente isso. Se você aceita ganhar de balde, perder de colherzinha, cara, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer esse negócio acontecer. A única coisa que você tem que tomar cuidado é a questão da ganância. Por quê? O trader que ganha, o cara que ele tá resiliente ali na tela, eu vou falar por mim, tá? Como hoje, graças a Deus, e graças a muito estudo também, eu consegui encontrar uma metodologia legal, consegui encontrar algo que faça sentido para mim, né? Que é stop curto e alvo muito longo. É isso que eu gosto de operar. E, cara, quando eu vejo assim, basicamente nos dias que eu tô fazendo cagada, às vezes eu pego lá, sei lá, acabei tomando 2 stops seguidos. Cara, o terceiro eu já vou pensar muito para ver se eu faço. Ou a primeira operação do dia, às vezes eu perco, por exemplo, ali 100 pontos no índice.
só que na próxima eu tô buscando 500, 600, 1000 pontos. E basicamente é isso que acontece. Então, o porquê que eu fico tranquilo quando eu tomo stop, principalmente na abertura? Cara, às vezes acontece de eu tomar um stop na abertura. Foi na semana passada, se eu não me engano, eu tomei um stop, por exemplo, de 7 pontos no dólar. Já na abertura. E, pô, você tá operando 10 contratos ali no dólar, você toma R$ 700 para trás. Imagina, você já fica R$ 700 para trás. Aí você vai fazer o quê? O meu GR do dia, para mim atingir, é R$ 2.000. Então imagina, eu tenho que perder mais 1.300 para mim parar de operar. E aí na próxima operação, olha que interessante, na próxima operação foi uma operação de 3,5 pontos de stop, ou seja, se eu tomasse stop ali, eu ia perder R$ 350. E aí o que, que aconteceu? O mercado veio ao meu favor e eu consegui fazer 25 pontos naquela operação. Ou seja, recuperei os 7 pontos e ainda fiquei num lucro absurdo. E aí, para que, que eu vou operar de novo? Faz algum sentido eu ir lá, puta, agora eu vou entrar de novo. Não, agora eu tô vendo aqui de novo, mais movimentação, vou entrar de novo. Não, basicamente eu não entro, eu simplesmente, às vezes, encerro meu dia, principalmente porque já tô vendo que já tá conturbado, já tomei um stopzinho ali, já recuperei e ainda tô num lucro absurdo. Pra que que eu vou entrar de novo? Não faz nenhum sentido, beleza? E no terceiro tópico aqui que eu tenho que falar para você, cara, eu tenho que de fato falar a verdade para você. Então, assim, a maioria das pessoas elas não perdem porque elas não sabem muito ali, basicamente, né? Porque se você olhar dentro do YouTube aqui, você consegue pesquisar várias estratégias. Se você colocar estratégia B3, você vai encontrar um monte. Só que assim, qual a chance daquilo dar certo? Qual que é o backtest que está ali? Por isso que eu falo para as pessoas investirem em um mentor. Você tem que ter um mentor. Não adianta você querer fazer as coisas do teu jeito, sendo que você nem conhece o mercado, porque não vai dar certo. Eu, no meu processo de aprendizado, quando eu encontrei a mentoria do Oliver, cara, eu fui para cima, velho. E aí outra, entrei de cabeça, comecei a entender a metodologia, foi aonde as coisas começaram a virar para mim. Então por que que eu falo disso friamente com você? Porque na emoção não vai dar certo. Perdendo demais não vai dar certo. Colocando dinheiro sem conhecimento não vai dar certo. Então eu tenho que falar essa verdade aqui para você, principalmente porque eu tenho esse compromisso aqui com você aqui do canal. Beleza? E falando aqui do canal, se inscreve aí, ativa o sino, tá? Estamos na meta de chegar em 300 inscritos. Daqui a pouco estaremos chegando nessa meta, se Deus quiser, tá? E eu vou continuar entregando muito conteúdo aqui para você, tá bom? E aí o ponto, o que que eu quero frisar para você quando você tiver aí na tua jornada, às vezes você está na tua jornada, está no início, né? Tem muita gente que me conhece hoje ali através do Instagram, e o cara vem aqui no YouTube, começa a assistir os vídeos, começa a consumir, e aí o que que eu observo? Pô, às vezes a pessoa está totalmente sem preparo e ela quer colocar R$ 10.000 na corretora, sendo que ela não sabe nem gerir 1.000, sabe? É um negócio totalmente diferente. Por quê? Porque a nossa era, a minha era principalmente, é uma era muito ansiosa. A galera fica ansiosa demais, né? Porque eu tenho 29 anos hoje e, cara, eu também sou um pouco ansioso, mas assim, se eu vi que durante 3 anos e meio na ansiedade não deu certo, qual que é a chance de dar certo eu querer fazer tudo atropelado, não ter um planejamento financeiro legal, não ter um gerenciamento de risco afiado, não ter um operacional totalmente validado? Isso não faz sentido para mim, né? Hoje, tá? Porque eu acabei fazendo muita cagada na minha jornada aí como trader também. Beleza? Então, assim, o mercado é igual músculo. Então, por exemplo, você vai na academia todo dia, cara, se você for. Ó, eu falo por mim mesmo, no ano passado eu tava totalmente sedentário, eu tava com 97 quilos, não tava legal, né? E aí, esse ano aqui, de 2025, foi um ano que eu já fui mais de 200 vezes na academia, né? Agora eu comecei a fazer uma dieta, eu não fazia dieta, só corria ali, fazia um treininho e tal, e ainda consegui enxugar uns quilos, fazendo muita coisa errada, e aí, quando eu comecei a fazer as coisas certas, eu comecei a ver mais resultado ainda. Então, assim, não adianta você fazer as mesmas coisas e esperar resultado diferente. Você tem que fazer coisas diferentes. E aí, principalmente no day trade. Porque no day trade, cara, você tem um operacional definido, obviamente, a única coisa que você vai manter ali, beleza. E agora? Depois é o aumento de contrato. Você vai começar a aumentar contrato conforme você aguenta. E aí, o que é interessante? Cara, aqui você não precisa alugar um galpão. Aqui você não precisa, por exemplo, ter funcionário, porque você consegue basicamente ali fazer as suas operações e se alavancar dentro do mercado. Então, qualquer tipo de outra profissão aí, o que, que você tem que fazer? Pô, sei lá, você vai ter uma empresa, você precisa comprar matéria-prima, você precisa ter funcionário, você precisa pagar aluguel. Então, é um custo muito mais alto para você fazer isso.
Agora, aqui no mercado é outra pegada. Aqui no mercado é o quê? Cara, quando você começa a trabalhar com 10 contratos, 20 contratos, cara, começa literalmente a tua mudança de vida. Porque você vai começar a fazer mais dinheiro do que a média, tá? E infelizmente, a média aqui no Brasil ela é muito baixa, tá? Então isso a gente consegue ir extraindo, ir organizando, ir estruturando e chegar num nível financeiro legal. Beleza? Então, basicamente foi isso. Eu quero poder te alertar aí sobre a diferença do trader que é sonhador e o trader que ganha. E aí comenta aí, qual trader você está sendo nesse momento. Seja sincero com você e comigo. E fala para mim, pô, tô sendo um cara que só sonha. Tô sendo um cara que só, de fato, não tem responsabilidade no gráfico. Eu fico simplesmente colocando ali a ver navios no meu capital e não consigo obter resultado a longo prazo. Então comenta aí para mim que eu quero poder ajudar você também. Beleza? Então basicamente esse foi o vídeo. Espero que você curta. Mais uma vez se inscreve aí para a gente poder conseguir chegar nos 300 inscritos que está muito perto. E é isso aí. Beleza? Fica na paz aí, tamo junto e até o próximo vídeo.